Dia Santo! Santo dia! Então, que alegria estarmos em mais um Consagra-te TV, participando junto com vocês dessas formações, para partilharmos sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que é as formações que a gente está tendo agora. E no último programa, nós falamos sobre a necessidade de termos essa verdadeira devoção. Falamos do capítulo 1º do tratado que São Luís escreveu para nos ajudar a nos consagrar a Jesus por Maria Santíssima. E no programa anterior, só fazendo um resuminho, vocês puderam perceber que Deus escolheu a Virgem Maria para ser a nossa mãe, ser a nossa rainha. E nós, seus filhos, precisamos ser escravos de Nossa Senhora. Mas vocês já pararam para pensar nessa palavra escravidão? Será que quando fala, chega à sua mente somente aquelas imagens dos navios onde traziam os escravos da África aqui para o Brasil? Será que essa escravidão na vida de São Luís de Maria Grião de Montfort não tem outro sentido? Hoje vamos esclarecer um pouco mais para vocês por que essa consagração também é chamada de escravidão de amor. E para começar, a gente precisa entender que esta consagração tem um fim último. Às vezes as pessoas pensam, eu estou me consagrando à Virgem Maria, quando a devoção se acaba nela. Mas não é. Não é verdade, porque São Luís ele afirma no artigo 1º que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então não tem nenhum problema em você dizer que você é consagrado a Nossa Senhora, que você é consagrado à Virgem Maria, até porque você vai ser. Mas esta consagração serve para que Nossa Senhora lhe aproxime do seu Filho Jesus. Faça com que todo o amor que você deposita nela seja depositado no coração de Jesus. Todas as graças, da mesma forma que passa por Nossa Senhora, também o nosso amor deve passar por ela para chegar até Jesus. E Natália, Jesus sendo este fim último da verdadeira devoção, faz com que toda a nossa vida ela seja renovada, assim como é o intuito da consagração, que é a renovação das promessas do batismo. Então, esta consagração nos une não somente a Nossa Senhora, mas também nos une a Jesus. Mais perfeitamente a Jesus, né? Eu pergunto assim, estariam os nossos irmãos protestantes errados ao dizer assim que só Jesus salva? Não. Não, né? Porque essa devoção à Virgem Maria, ela serve justamente para tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo, né? Estabelecer mais perfeitamente a devoção a Jesus Cristo, né? Como o próprio São Luís vem colocar. Justamente porque a Virgem Maria foi aquela que esteve ao lado do nosso Senhor. Então ela sabe de toda a sua vida. Ela sabe, Nossa Senhora, ela sabe muito bem o que mais agrada ao seu filho. Porque quem melhor para dizer o que mais um filho gosta do que uma mãe? Verdade. Não é? Quem melhor? Então a Virgem Maria, ela sabe muito bem o que agrada a nosso Senhor. Então ela vai servir justamente para ser como aquela rainha que São Luís vem colocar no livro, que vem cada vez mais aperfeiçoar os presentes que um servo dá a seu rei, né? São Luís vem colocar no Tratado da Verdadeira Devoção a historinha de um servo que, vendo um rei muito doente, deseja dar um presente ao seu rei. E aí, o presente que o servo oferece a um rei é uma maçã. Mas todos nós sabemos que uma maçã não é digna de um rei, não é verdade? E aí, o que é que essa rainha ela faz? Ela recebe o presente do servo e aí coloca em uma bandeja de ouro. E aí, o ouro, essa bandeja, ela se torna, então, o que torna digno aquele presente, né? O que torna digno do rei, aquele presente. E aí o rei recebe este presente com uma maior beleza. Então a Virgem Maria é essa que vem acrescentar a nossa beleza. Ela vem, na verdade, tornar o nosso ser indigno, um ser digno de se aproximar a Deus, né? Muitas pessoas, no início da consagração, a gente acompanhando os grupos de consagração, a gente acaba ouvindo assim: eu vou deixar esse grupo de consagração porque eu ainda não me acho digna de me consagrar a nosso Senhor. Não chegou ainda o meu tempo, não, né? Eu não chegou tô ainda o meu preparado. tempo, exatamente. E aí, o que é que eles pensam logo? Vou desistir.
Aí eu sempre digo, você jamais será digno. Você vai se tornar um pouquinho digno de chegar até Jesus se tiver o auxílio da Virgem Maria. Porque já não será mais você, mas a Virgem Maria agindo em você, né? Então, é uma outra forma de se consagrar mais perfeitamente a Nosso Senhor. E aí, a gente vai ver que essa forma de se consagrar mais perfeitamente a Nosso Senhor é através justamente da escravidão de amor da Virgem Maria. Essa escravidão em que muitas vezes a gente pensa que vai ser através de umas correntes grossas na nossa vida, onde vai ser pesado, onde vai ser um fardo, quando na verdade a consagração a Nossa Senhora serve para nos libertar das prisões, né? Serve para nos deixar livres do pecado. Por isso que vocês pararam um pouquinho no início para se libertar do mundo, para se desapegar do pecado, para depois vocês se conhecerem, depois vocês conhecerem a Maria Santíssima, depois vocês conhecerem a Jesus e agora vocês poderem estudar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís vai dizer assim que se a Virgem Maria fosse o fim último desta consagração, né, estaria perdido todo o sentido dessa consagração, né? Seria vã essa consagração, porque não teria um fim propício, que é o próprio Deus, né? O meio em que Deus estabeleceu para para vir a nós a salvação, né? Então, a Virgem Maria, ela não é o fim último desta consagração. Não pense você que você está se depositando nas mãos da Virgem Maria para que você pare nela. Não. A Virgem Maria é o meio do caminho que nos levará até Jesus, né? Então, ela não quer nada se não nos levar até Jesus, né? Ela não quer de nós nada a não ser que nós caminhemos junto com ela para chegar até o seu filho. Uma mãe, quando só tem um biscoito, ela vai dar esse biscoito a quem? Pro filho. A seu filho, obviamente. Então, a Virgem Maria, ela tendo somente Jesus, ela vai nos dar só Jesus, né? Ela não tem como nos dar outra coisa a não ser Jesus. Ela foi o único filho dela. Então, Jesus nos oferece o seu filho. Ou, a Virgem Maria nos oferece o seu filho. Isso. E esse oferecimento, ele se dá a partir de um processo que a gente precisa aprender, que é a escravidão de amor, né? Esta escravidão em que São Luís coloca que deve ser o pertencimento a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Na carta de consagração que vocês vão escrever, vocês vão dizer que querem ser escravos perpétuos desta Virgem amável. Então, esta escravidão, não pensem que vai ser uma coisa ruim, pelo contrário. São Luís, ele coloca como uma segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo como seus escravos, e a partir do nosso batismo, pertencemos a Jesus. Então vejam que a escravidão a Nossa Senhora, a escravidão de amor, é diferente da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona para que não consigamos exercer a liberdade de Deus, essa liberdade que Deus nos dá. Quando, o pecado, na verdade, nos dá a libertinagem, exatamente, o exagero. Exatamente. Então essa liberdade que o batismo nos dá é justamente para trazer Deus na nossa vida e nos libertarmos dessa outra escravidão, que na verdade é uma libertinagem, não uma liberdade, né? Então, esta escravidão de amor, é preciso a gente entender que a gente não é somente servo também, né? Natália, essa dúvida gera em muitas pessoas, porque o servo é diferente do escravo. O servo, ele pode dizer sim, pode dizer não, mas o escravo, ele é totalmente dependente, não é isso? Sim. Existem três grandes características que fazem a distinção entre servo e escravo, né? O servo, ele é aquele que se dedica totalmente ao serviço, né? É aquele pau para toda a obra. Porém, ele tem o seu tempo. Ele tem o tempo lá determinado do seu trabalho. Seu ponto, né? Exatamente. Assina lá. Ele tem o seu tempo determinado do seu trabalho. Ah, eu trabalho só de 8 às 12. E pronto, depois disso, se
o dono, o proprietário lá da roça ligar e disser assim, vem aqui, porque eu estou precisando da sua ajuda? Ele, não posso ir agora, já passou o meu tempo de trabalho. E aí, esse servo, ele também é remunerado. Então, se assemelha muito bem à nossa condição de hoje de trabalhador, né? Aquele trabalhador que tem ali o seu tempo de trabalho, que recebe uma remuneração, que é acordado aquela remuneração que vai receber, né? E que tem as suas atribuições de trabalho, né? Os seus serviços. E aí o escravo, totalmente oposto, é aquele que vive a dependência. Vamos pensar, quando a gente estudou nas aulas de história, né? O que é que a gente estudou lá? Que o escravo é aquele que vivia a dependência. Ele se colocava o seu trabalho, a sua força de trabalho, justamente em troca do quê? Da sua comida. Mas ele não recebia nada por aquilo. Ele recebia simplesmente uma comida, porque eu mendo isso, né? Para sobreviver. Porque senão iria estar matando a forma com que se tinha de receber dinheiro naquela época, que era a mão de obra. Então, temos também uma outra grande diferença, que é perceptível através disso, que é justamente a permanência, né? A permanência do trabalho. Não existia tempo. O servo, ele também é aquele que dedica todo o seu tempo ao seu senhor. Então, é um trabalho permanente. Não existe tempo dizendo assim, eu só trabalho de 8 às 12. Não. O escravo é aquele pau para toda a obra. Ele está sempre ali. E também existe uma outra característica da escravidão, que é justamente a não remuneração. O trabalho do escravo, ele não recebe nada por aquilo que ele faz, a não ser o próprio alimento, né? Que também, se não desse, o pobre ia morrer, né? E aí, São Luís vem colocar 3 grandes formas de escravidão, né? Que existe hoje. A escravidão natural, que somos todos nós pertencemos a essa escravidão natural, né? Somos escravos de Jesus, né? Através justamente do batismo, né? E nós temos também a escravidão forçada, que não somos nós, mas os demônios, né? Aqueles que forçadamente reconhecem a Deus por Rei, a Deus por Pai. E tem também a escravidão voluntária, que é recebida por aqueles que são justos, por aqueles que são santos, né? Voluntariamente, os santos, eles quiseram receber Jesus por pai e a Virgem Maria por mãe, Jesus por rei e a Virgem Maria por rainha, né? Essa diferença entre servo e escravo, a gente precisa entender como uma forma de pertencimento a Jesus, né? Porque a pessoa, ela tem o nascimento da sua vida colocada à disposição de Deus. Então, essa disposição com o batismo, ela é colocada de uma forma natural, né? Todos nós somos criaturas de Deus. E dessa forma, a nossa vida, ela é entregue a Deus pelo nosso batismo. Então, tudo aquilo que a gente vive deve ser depositado, seja renunciando ao pecado, ou seja, aceitando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta servidão ou esta escravidão, ela vivendo a partir de Nossa Senhora, tem uma outra denotação. Por quê? Porque em Nossa Senhora nós vamos não nos pertencer, mas nós vamos depender inteiramente de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela vai ser não somente a nossa rainha, mas ela vai ser a Nossa Senhora. É por isso que nós a chamamos de Nossa Senhora, porque ela deve governar a nossa vida, assim como governou a vida de Jesus. Porque sendo o seu filho, ele precisava ser obediente à sua mãe. Precisava ser totalmente entregue ao que ela dissesse. Se ela disser, menino, volte aqui, ele voltava. Menino, sai daí, ele saía. Do mesmo jeito a gente. Devemos nos propor a sempre escutar a Nossa Senhora. E para a gente escutar a Nossa Senhora, a gente precisa não ouvir as coisas do mundo. As coisas do mundo estão ali falando a todo momento. Estamos sendo bombardeados
por tanta informação que chega a nós. Mas precisamos fazer com que Nossa Senhora seja aquele filtro, né? Onde nós escutamos tudo, mas nós não apreendemos tudo. Precisamos fazer com que o Espírito Santo esteja mais presente no nosso ouvido, por exemplo, para escutarmos a voz de Nossa Senhora e ela dizer: faça isso, não faça isso, me faça isso, porque assim faremos a vontade de Jesus. Faremos a vontade de Deus, não somente para que a gente consiga ser uma pessoa boa, mas que a gente consiga ser uma pessoa santa. E esta escravidão, São Luís ele coloca de maneira muito clara, muito aberta. São Luís ele nos deixa fazer com que a Virgem Santíssima seja o caminho para irmos a Nosso Senhor. Porque, como Natália falou, nós não seremos simplesmente escravos de Nossa Senhora, mas seremos escravos de Nosso Senhor. Nós não seremos mais aquele que vivemos, mas deve ser o Cristo que vive em nós. Deve ser a Virgem Santíssima que vive em nós. Por isso, essa marianização da alma. E, Natália, a gente pode até muitas vezes ter medo de falar sobre isso, porque as pessoas não estão acostumadas a terem uma devoção especial para com Nossa Senhora, fazendo com que essa devoção não pare nela, mas chegue até Jesus. Sim. Não é verdade? Então, São Luís, no artigo 3º, ele vem falar sobre este esvaziamento do que há de mal em nós. Por quê? Este foi o tema que a gente se utilizou nas primeiras formações, o desapego do mundo. E esse desapego é a terceira verdade que São Luís coloca. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado, a água clara e o vinho bom ficam estragados. Né? Então, temos aqui um copo. Se a gente colocar qualquer coisa que seja dissolvida nesta água, nós não conseguiremos trazer somente a água pura de volta depois. O que é que a gente tem que fazer? Nossa comunidade propõe o PHS, por exemplo, uma virtude por dia, uma gotinha límpida a mais por dia. E assim, o sujo ele vai se dissolvendo até desaparecer. Né? Então, esse fundo mal, Natália, ele precisa ser esvaziado. Sim. Precisamos fazer com que tudo aquilo que seja pecado em nós seja esvaziado, nos libertemos. A partir de quê? A partir da ajuda de Nossa Senhora. Ela, sendo a Imaculada Conceição, ela nos ajuda a como não pecar, até porque ela não pecou. E este fundo mal, em primeiro lugar, deve ser conhecido, São Luís nos coloca, pela luz do Espírito Santo. Porque nós temos a incapacidade, muitas vezes, de nos conhecer, de saber o que é pecado em nós. E até mesmo outras pessoas dizem: eita, tu tá fazendo isso, né? Eita, e tá fazendo aquilo outro. E a gente, mesmo, eu nem percebi. Então, vejam que a ajuda do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, precisam nos ajudar. E para isso você precisa querer. Você precisa saber que a sua limitação parte também do conhecimento daquilo que você não sabe. Exatamente. Né? Quando alguém vai para uma guerra, né? Ele precisa muito bem saber o que é melhor naquela outra pessoa que está ali combatendo junto com você, não é? Para que ele sabendo tudo aquilo que é melhor no outro, ele consiga combater melhor aquele seu adversário, não é? Da mesma forma, eu me conhecendo e eu sabendo que o maior adversário em que existe sou eu mesmo, para se alcançar a salvação, o meu maior adversário sou eu mesmo. Então, eu preciso me conhecer muito bem. Eu preciso saber de todos os meus defeitos, para que assim, eu me reconhecendo, eu diga: Virgem Maria, cuida disto aqui que é mal em mim e vem acrescentar em mim todas as tuas virtudes, né? Por isso o projeto do PHS, justamente para que em cada dia pratiquemos pelo menos uma virtude da Virgem Maria. O projeto do PHMN é muito bom, né? Não pecar, muito bom, com certeza muito bom, né? Se esvaziar ali do mundo, mas é também melhor ainda que eu pratique algo bom.
Porque praticando algo bom, eu também desprezo o pecado em mim, né? Não tem como conciliar a virtude e o vício ao mesmo tempo. Isso é impossível, meu irmão. E daí a necessidade de nós praticarmos uma virtude da Virgem Maria. E este pecado mancha a nossa alma. Faz com que a nossa alma ela fique suja. E para isso a gente precise de um mediador junto ao mediador que é Jesus Cristo. E quem é esse mediador? A Virgem Nossa Maria. Senhora, né? Nossa Senhora ela faz com que todas as nossas obras, todas as coisas que nós fazemos sejam entregues a Jesus de uma forma diferente, né? É que nem aquela historinha que Natália estava contando. Não é simplesmente a maçã que vai ser entregue ao rei, mas vai ser uma maçã diferente, com outras coisas que adornem essa maçã, que seja entregue ao rei. Então, esta forma de ter um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo, nos mostra que Nossa Senhora, ela é a nossa intercessora. É ela quem roga por nós. E esta forma de nos ajudar é a melhor, não tem outra que não seja esta. Por quê? Sim. Porque Nossa Senhora é a mulher perfeita. Então, Nossa Senhora, sendo este caminho perfeito, ela nos ajuda, como dizer, vá por aqui que é mais rápido, vá por aqui que é mais seguro, vá por aqui que é mais fácil. Então, Nossa Senhora, ela vem dizer para que nós façamos a sua imagem e semelhança também. Porque Nossa Senhora, ela procurou fazer o caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro. Ela vem embelezar as nossas obras, né? As nossas boas obras, que muitas vezes é manchada pelo nosso orgulho, pela nossa vanglória, né? E aí vai manchando as nossas boas obras. A Virgem Maria, ela também vem nos tornar dignos de se aproximar do nosso Senhor, né? Ela vem ali embelezar o nosso ser. E ela vem também acrescentar-nos a humildade, né? Para justamente sermos instrumentos dessa mãe, né? Que a Virgem Maria mesma, ela disse, o Senhor fez em mim grandes coisas, Ele fez em mim grandes maravilhas, e santo é o seu nome. Então, a Virgem Maria, ela vem nos dar a graça da humildade, ela vem nos dar a graça de ser submisso ao nosso Senhor, para que encontremos o nosso grande fim, que é o nosso Senhor. E às vezes a gente pode até pensar, Nossa Senhora sendo a nossa medianeira, ela faz com que todas as graças se derramem sobre nós, sendo que nosso fundo mal faz com que seja muito difícil conservar essa graça de Deus na nossa vida. E esta dificuldade a gente encontra simplesmente numa dificuldade que aparece na nossa vida, né? Você acaba de sair da missa, você recebe uma notícia, pronto. Às vezes você se estressa, às vezes você perde a paciência, às vezes você perde a graça, né? Então, quanto é difícil essa conservação. Verdade. Mas, como eu disse no programa anterior, né? Eu falava que a Virgem Maria é aquela que muito mais se entrega a nós quando nós nos entregamos a ela. Então, a Virgem Maria, ela vai até o fim junto com você. Talvez, se você tenha ido, neste caso, a uma Santa Missa e depois tenha se estressado, ou talvez até ficado triste, perdido a graça de Deus, ali a Virgem Maria, ela vai embelezar a tua graça que teve durante a Santa Missa. Porque a Santa Missa é um local de grandes milagres. Os milagres ocultos acontecem durante a Santa Missa. E aí a Virgem Maria, ela não vai fazer com que você perca essa grande graça. Porque a Virgem Maria, ela irá até o fim nessa promessa que ela fez junto contigo, de te tornar uma criatura próxima de Deus, uma criatura que busque a salvação, a santificação. E meus irmãos, esta graça de poder ficar mais próximos de Nossa Senhora, ela nos ajuda a como conservar. Já que é difícil, ela vai nos ajudar a como fazer com que todas as graças que você receba, você não perca assim, de uma hora para outra. Então, São Luís, ele coloca no tratado que é difícil perseverar na justiça. Mas, mesmo que tudo isso aconteça, é quase um milagre conservar-se alguém firme ao meio desta torrente impetuosa sem ser arrastado. É a Virgem, a única, sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder, quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Então, meu irmão,
que você busque sempre mais a Virgem Maria, seja dependente, já que você reconhece essa sua limitação de ter essa dificuldade de conservar a graça de Deus, peça a ela: Nossa Senhora, me ajude, pois está muito difícil, a cruz está muito pesada, adocique a minha cruz, e que a sua vida seja repleta, junto com essa medianeira de todas as graças, para lhe ajudar, lhe fortalecer, lhe dar ânimo, para que você não desista. Que você nunca olhe para baixo, mas sempre busque as coisas do alto. Então, chegamos a mais um final do programa. Que você fique com Deus, fique com Nossa Senhora, que ela lhe ajude não somente hoje, mas todos os dias da sua consagração. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e Cheirinhos. cheirinhos.